Ultimamente, na grande maioria, nós comentamos algo que não convém que comentemos. Tenho dito, os momentos são difíceis. São difíceis porque nós os tornamos difíceis. Pela dureza de nosso coração. Em face disso tudo, nós nos deparamos diuturnamente com crises aflitivas. Crises essas que enxameiam o mundo. Enxameiam o mundo. Nós elencamos umas situações. Temos crise entre as nações. Sempre houveram. Hoje, não justificaria mais, mas existe. Estamos vendo o que está acontecendo no leste europeu. Não vamos chafurdar nessa situação. Crises de negócios. Todos. Crise na saúde dos homens, que se decompõem. Nós estamos desmoronando. Crises de trabalho. Crises de trabalho, não é crises no trabalho. Crises de alimentos. Mas aí você faz uma pergunta. Abri um paralelo aqui. Crise de alimentos nunca se produziu tanto nesse país e no mundo. E nunca se viu tanta fome como nós vimos, ouvimos e nos condoemos quando vimos uma notícia, num jornal, numa rede televisiva. Crise de alimentos. Crise ambiental. É a coqueluche hoje. Crise ambiental. Também não vamos entrar. Crise de confiança. Hoje ninguém confia mais em ninguém. A gente ouve, às vezes, dizer, eu não confio nem nos meus dentes porque acabam mordendo a língua. É uma brincadeira que todos nós conhecemos, mas nós não confiamos. E por que desconfiamos dos outros? Cada um sabe por quê, né? E por fim, desse leque de crise, quero crer que a mais importante e a que mais mal faz à humanidade, começando de nós, a humanidade, crise de amor. Crise de amor. Crise de amor. Eu digo crise de amor porque no estudo passado nós falamos do alto perdão, do alto amor. Porque se você não se ama, você não tem condições. Você não ama o próximo. Não é uma questão narcisista. Não. Para você amar alguém, você precisa se amar. E para você perdoar alguém, como foi o título do estudo passado, você precisa se auto-perdoar. Então a crise de amor está aí.
Nós sabemos por que ela existe. Nós sabemos. Então, o que é necessário? Trabalhar. Então, vamos usar o verbo na primeira pessoa do plural. Trabalhemos antes, durante e depois de qualquer crise. E o trabalho garantirá a tão almejada, a tão buscada paz. É somente o trabalho que nos fará felizes. Mas que trabalho é este? É o trabalho secular? É o trabalho de cada um da sua profissão? Sim, também. Porque aquilo que você está fazendo com amor, você está fazendo a humanidade. Aquilo que você está fazendo com amor. Mas não aquele trabalho que muitas vezes a gente vê, ouve e sabe. Nossa, falta 20 minutos ainda para terminar o expediente. Daí a pouco. Falta 10, falta 5, falta 1. Aí começa 59, 58, até contar os segundos. Então, o que os espíritos falam sobre o trabalho? O que eles falam? Que nós devemos trabalhar até o limite das nossas forças. Até o limite das nossas forças. Mas você está velhinho, está com problemas, está definhando, não pode mais. Pode sim. Pode sim. Através do exemplo. Mostrando ser uma pessoa pacienciosa, uma pessoa compreensiva. Através do exemplo. Não é só o trabalho braçal, não é só o trabalho verbalizado das pessoas que têm o dom da oratória, isso e aquilo. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho que Deus, nosso Pai, espera que nós façamos. Um sorriso. Como é difícil hoje você receber um sorriso de alguém. Nem dentro de casa, às vezes, você não recebe. Nem dentro de casa, às vezes, nós não recebemos um sorriso. Imagina aí fora. Por que nós não recebemos? Porque nós não sorrimos. Nós não sorrimos. Então temos que sorrir. Muitas vezes, mesmo estando com o coração fervendo, em ebulição, vamos sorrir. Um espírito amigo disse-me numa oportunidade que às vezes a gente tem que fazer o papel do palhaço, sempre sorrindo. Às vezes o palhaço está no picadeiro, está no circo, está rindo, maravilhoso, mas ele está cheio de problemas. Mas ele está rindo. Ele está levando felicidade aos outros, mesmo com dor interna. E essa colocação desse espírito amigo que nós recebemos um determinado dia, me marcou muito. E é verdade, nós podemos afugentar essas crises. Façamos a nossa parte, queridos irmãos. Façamos a nossa parte. Mas é muito simples resolver o problema das crises. Qual é? Qual é a regra? Tira o S. Tira a letra S da palavra crise. Qual a palavra que nós vamos encontrar? Crie. Crie. Crise, tirou o S. Eu sou impaciente. Tire essas duas negativas da frente, o I e o M.
Em vez de ser impaciente, você passará a ser paciente. A impaciência alguma vez levou nós a algum lugar? Levou sim, muitas vezes no hospital ou no cemitério. Muitas vezes uma pessoa morre de infarto, nem sabe por quê. Quantas vezes nós estamos nervosos em casa, na rua, e começa tudo, o coração está tendo taquicardia. E nós morremos, e aí a pessoa, até muitas vezes da família, diz, morreu que nem um passarinho, tadinho. O que o passarinho tem que ver? Isso chama-se autossuicídio, meus irmãos. É através dessas crises. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Emmanuel deu a esse título, estímulo fraternal. É o que nós precisamos, irmão. Estimularmos-nos uns aos outros. Emmanuel diz, não sei aonde que ele disse, mas uma vez ele diz, te trouxeram uma notícia ruim, vês como a recebe. E a regra, o remédio, se for boa, se for ótima, receba-a, leve-a adiante. Mas se não for fofoca, se for maldade, calúnia, ou seja o que for, que morra aí. Não levemos. O fogo se prepara, se alastra pelo rastilho, né? O rastilho. Uma dinamite com rastilho, se você cortar, ela não vai explodir, meus irmãos. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Nós devemos olhar para frente? Sim. Devemos caminhar para frente? Sim. Mas nós temos que ver. Quando nós passarmos a reclamar de algo, olhemos. Não precisa a retaguarda. Olhemos para o lado. Apenas para o lado. Nós vamos ver os enfermos, não só do corpo, mas esses enfermos da alma. Esses enfermos da alma, que todos nós o somos. Todos nós. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Quem de nós não tem condições de servir? Nós sempre procuramos alicerçar a nossa fuga. Eu não posso, eu não tenho dinheiro, quando eu ganhar na loteria, quando eu me aposentar eu vou trabalhar na casa espírita. Mas aí Raul Teixeira diz o seguinte, se conseguir, senão vai trabalhar lá do outro lado. Esperar a aposentadoria para trabalhar é uma enganação. Então todos nós estamos na posição de servir, de ajudar, nem que seja com um pensamento positivo. E nós podemos fazer algo. Segunda-feira, anteontem, caminhávamos e, ao passar próximo ao shopping, eu vi um cidadão de bruços
na calçada, capacete da moto à direita, a moto aí parada, e de bruços. Eu disse, meu Deus, o que... Eram 10 horas da manhã. Eu perguntei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu lembrei daquilo que eu aprendi aqui dentro dessa casa. Quando você tiver em dúvida do seu posicionamento, você lembra de Jesus. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar aí? Eu não fiz nada. Chamei uma moça que estava fazendo limpeza, eu disse, menina, eu tenho esse costume, né, de chamar de menina até, se a pessoa já tem 90 anos, estou chamando de menina, né? É uma forma de levantar o astral da pessoa também, né? Aí eu cheguei, menina, vem cá que eu não estou vendo esse cidadão respirar aí. E aí ela veio, ela não sabia quem eu era, não sabia quem estava ali. Aí ela chegou próximo, ele estava, e eu olhando, dava para ver que ele estava desnudo aqui, a camisa estava erguida, mas eu não via o fole, né, como se diz, né? Eu digo, esse cidadão desencarnou. Aí a menina, não, ele está respirando. Pouquinho, mas está respirando. O que você faz numa hora dessa? E aí, o que se faz numa hora dessa? Eu não tenho condições de juntar, pegar e erguer. Não tem. O cara era alto, forte. A gente tem que ter cuidado com as palavras, porque hoje a gente não sabe o que acontece. Mas eu disse, só tem uma saída aí, é aquilo que veio aos nossos ouvidos, nós que somos trabalhadores, a gente sabe o que se chama isso, mediunidade de intuição. Aí eu digo, não, a saída é essa. E não teve dúvida. Nisso, passou uma viatura da polícia militar e eu fiz sinal para eles, ó, fiz assim que eu queria falar. Né? Aí, atenciosamente, pararam assim, ó. Eu já estava fazendo isso, aquilo. Eu tinha que sair, porque não adiantava. Eu não tinha celular, não tinha nada. O que eu vou fazer? Não vou chamar SAMU? Não tinha o que fazer. Eu não tinha mais o que fazer. A não ser vibrar no bem, mas não fiquei nem um pouco nervoso. Aí eu falei para a patroa, a ARP, eles, pois não. Nós fomos lá. Eu não sei o desiderato dessa história. Não procurei saber, porque aquilo que estava ao nosso alcance fora feito. Então são boas coisas que nós podemos fazer. E nós muitas vezes nos achamos senhores da situação. Eu não estou nem aí, eu não quero nem... Mas se nós estivéssemos naquela posição, será que nós não gostaríamos que alguém mandasse alguém nos socorrer? É o que Jesus disse, faça aos outros o que gostaria que fizesse. Então nós podemos fazer. Aí eu comentei isso com uma pessoa, ele disse, nossa, Sari, você fez isso, tu não se preocupou, você é um juiz, isso, aquilo. Eu digo, eu sei que eu sou um magistrado, eu não estou negando, nunca neguei. Mas isso o fato que eu levei ao conhecimento, me trouxe alguma nódoa à minha vida profissional, me deixou mais magistrado ou menos magistrado, como dizia meu pai, mais pobre ou mais rico? Não. Então é isso que nós podemos, servir. Mas eu não posso. Todos nós podemos, sim, meus irmãos. Todos nós podemos. Todos nós podemos.
Olha o que diz: recorde o irmão que se demora sem recurso no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Porque a gente não sabe, meus irmãos, nós gostamos de julgar a situação. Muitas vezes alguém passa por nós com um veículo em alta rotação, em alta velocidade, e nós todos sabem o que nós pensamos. Mas será que nós sabemos o porquê daquela velocidade? Será que aquele cidadão que está passando em alta velocidade, ele não está buscando socorro, alguém da família dele que está passando doente, isso, aquilo? Então não julguemos as pessoas, não julguemos. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia, a criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais confundidos na eclipse da razão, reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. E nós reclamamos. Nós reclamamos de tudo. Reclamamos de tudo. Quantas pessoas dariam tudo na vida para poder se mexer na cama? E nós muitas vezes olhamos, mas eu podia ter isso, eu podia ter aquilo, eu podia fazer isso, eu queria ser um atleta, eu queria ser um dançarino, eu queria ser isso, aquilo. Contente-se com aquilo que é, aquilo que nós somos. Nós somos o que somos e não aquilo que pensamos ser, meus irmãos. Aí nós vamos ser felizes, nós não vamos sofrer, Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Lembro-me. Já faz isso. Uns 4 lustros, mais ou menos. 20 anos. 1 lustro e 5 anos. Alguém me disse, Sari, você quer melhorar? Quem? Tem umas 2, 3 pessoas que sabem da minha história aí. Que pergunta, né? É o que eu mais quero. Então vai trabalhar. Vai para as cozinhas nos domingos. E aí eu comecei a trabalhar. Aí o bicho pegou mesmo. Mas não desistimos, graças a Deus. Recebemos auxílio, todos nós recebemos. Nós recebemos auxílios do mundo espiritual, sim, mas é preciso que nós regacemos as nossas mangas. Então é possível então que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se os teus braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem do semelhante, se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem do semelhante, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar ninguém. Então nós somos verdadeiros monarcas, reis, milionários. Nós temos as 2 pernas para caminhar. Dói o joelhinho? Dói. Nós temos os 2 braços. Às vezes dói aqui, dói. Mas nós temos 2 olhos, temos ouvido, nós podemos falar, comunicar, nós temos tudo. Reclamar de quê? Mas se nós não reclamarmos, nós não nos sentimos bem. Aí ocorre alguma coisa conosco, mas aí é tarde.
Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. A tristeza e a enfermidade nunca impeçam a tua jornada. E essa frase, meus irmãos, é marcante. Só pode ter sido de Emmanuel mesmo. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Então é preferível, né? É preferível. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro de tua alma e segue além. Seja o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição. Crises são aflições, dominados pela ignorância, pelo padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Enriquecerão o caminho. Duas frases para finalizar, meus irmãos. Nas horas de crise, coloquemo-nos no lugar da pessoa em dificuldade. E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila. Que importa o que os outros estão falando de nós? Emmanuel é muito claro. Você não me fala naquela obra Mãos Unidas, ele diz assim, aquilo que os outros falam é deles. Aquilo que os outros pensam sobre nós é deles. Então, que importa o julgamento dos outros, se nós estamos com a nossa consciência tranquila? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. E a lição da noite é justamente essa, a lição 73 da obra Fonte Viva, Estímulo Fraterno. É aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Jesus está de braços abertos. Esteve, está e estará sempre de braços abertos, esperando que nós tenhamos a coragem necessária para atender o convite divinal, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que sofreis. Tem mais umas colocações, e diz que eu vos aliviarei. Vos aliviarei. E esse aliviarei é o Evangelho que ele nos ensinou, é a vivência do Evangelho que ele nos ensinou. Então esta é a reflexão desta noite fria aqui no estado de Mato Grosso.
mas nosso coração está fervendo de alegria por podermos estar aqui reunidos, estudando essa preciosidade que é o Evangelho de Jesus. Vamos agradecer a Jesus. Senhor Jesus, agradecidos estamos por ter permitido, uma vez mais, essa reunião fraterna, essa reunião de estudo, onde podemos refletir sobre as lições que tu deixaste à humanidade. Fortaleça-nos, Senhor, dê-nos discernimento e sabedoria para o nosso caminhar. Abençoe a todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram, e que todos tenhamos uma noite feliz. Que assim seja.